Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Benefícios INSS. E a minha missão aqui é deixar você muito bem informado, informada sobre tudo o que ocorre aqui no mundo do INSS. E outro ponto positivo de você assistir aqui meu canal é que você sabe que tudo aqui é verdade. Aqui não tem informações falsas, tudo aqui é verdade e eu mostro a fonte de tudo. Então essa credibilidade que a gente tem, essa confiança que você tem aí de assistir aqui informações só verdadeiras, isso é bom demais, porque você não vai ser enganado como tem muitos aí que passam informações falsas para conseguir visualizações, né? E outro ponto positivo desse canal é que aqui não tem enrolação, então a gente já vai direto para o conteúdo que nesse vídeo eu vou falar sobre percentual de reajuste para quem recebe benefícios do INSS com valores acima do salário mínimo. Eu já fiz sobre o salário mínimo, vou falar um pouquinho também aqui sobre o salário mínimo, o valor, mas eu já fiz um vídeo voltado só para o salário mínimo e também outro voltado para quem recebe acima do salário mínimo, mas os dados mudaram, certo? O percentual de inflação, o INPC, mudou. A gente vai falar sobre isso aqui, sobre o INPC. No mês que eu fiz esse vídeo, que eu divulguei, e o governo também divulgou o percentual, foi em agosto. Então já se passaram setembro, outubro, novembro, são meses fechados e a gente já tem o percentual de inflação acumulado nesses meses e a gente vai verificar aqui numa tabela que eu vou trazer para vocês, para a gente conferir aqui como é que está agora o INPC acumulado nos últimos 12 meses, ok? Então me acompanhem. Eu vou gravar a tela do meu notebook aqui para mostrar para vocês como é que está o percentual do INPC para reajuste dos salários daqueles beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, tá bom? Então vamos lá. Bom, você já está acompanhando comigo aí as informações do percentual de inflação calculada pelo IBGE. Aqui a fonte de informações é o IBGE e o governo, através do INSS, utiliza o INPC, né? Nós temos também outros indicadores, outros índices de inflação, que é o IPCA e mais outros, porém o que o governo utiliza para reajustar os benefícios do INSS é o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ok? Então, conforme eu falei, eu montei aqui uma tabelazinha bem bacana com base nas informações do IBGE e vou explicar aqui para vocês agora, para vocês entenderem como é que está a inflação acumulada no período, tá? Então na tabela aqui nós temos 3 colunas. A primeira coluna é a coluna de data, que a data aqui está no formato mês e ano. A segunda coluna mostra a variação da inflação em percentual. E a terceira coluna mostra o acumulado da inflação nos últimos 12 meses, em percentual também, ok? Então vamos começar aqui de baixo para cima. No mês de dezembro do ano de 2023, no mês de dezembro de 2023, ela tinha aumentado em 0,55 percentual, né? Fechou o mês de dezembro de 2023 com 3,71%. Era a inflação desse período, tá? E aí, subindo aqui na sequência, chegou em janeiro de 2024, a inflação aumentou também em 0,57%, fechando em 3,82%. Em fevereiro, teve mais um aumento de inflação. Observe que a inflação está sempre subindo, né? Em fevereiro, a inflação subiu 0,81%. Fechou o mês de fevereiro em 3,86%. Em março de 2024, teve um aumento na inflação de 0,19%, fechando o mês de março com 3,40%. Em abril, a inflação aumentou 0,37%, que fechou o mês com 3,23%.
Em maio, a inflação voltou a subir 0,46% e fechou o mês de maio com 3,34%. Em junho, a inflação voltou a subir 0,25% e fechou o mês de junho com 3,70%. Em julho, a inflação voltou a subir 0,26% e fechou o mês de julho com 4,6%. Em agosto, teve uma deflação, não foi inflação, é uma deflação. Quando a inflação cai em relação ao período anterior, aí os economistas chamam de deflação, certo? Então, teve uma deflação ali de 0,14%, porque a inflação reduziu, fechando o acumulado dos 12 meses ali em 3,71%. Esse valor aqui foi o que o governo divulgou, porque o governo mandou um orçamento para o Congresso em agosto. Eles fizeram lá o primeiro orçamento, né, enviaram para o Congresso em agosto. E eles informaram para os veículos de televisão, para rádio, jornais, que o percentual de reajuste para todas as categorias, né, de trabalhadores, de empresas e também do INSS, para os beneficiários que recebem acima do salário mínimo, que é o INPC, que o índice era isso aí, o índice de reajuste, 3,71%. Mas isso não era um valor definitivo, né? Porque também faltava a inflação dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, mais 4 meses, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui em setembro, outubro e novembro, porque dezembro ainda não fechou. Nós ainda estamos no mês de dezembro, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 19, ainda não fechou a inflação do mês de dezembro, ok? Então, em setembro de 2024, a inflação subiu 0,48%, aumentou, né, em relação ao período anterior, fechando ali em 4,09%, acima dos 3,71%. Em outubro, subiu 0,61%, fechando ali o mês em 4,60%. E em novembro, subiu também 0,33%, fechando o acumulado dos 12 meses em 4,84%, acima da meta do Banco Central. O Banco Central previu uma inflação, né, definiu a meta de acordo com as variações que vinham ocorrendo, com o mercado, esse negócio de câmbio, flutuação de câmbio. Eles têm vários indicadores que eles calculam a inflação, que vai ser mais ou menos isso. Aí eles traçam lá a inflação para os meses e ano, né? E a inflação para o ano de 2024 estava projetada, estava prevista em 4,5%. Então, o acumulado até novembro superou essa meta do Banco Central, que não é bom, né? Aí o que é que o Banco Central faz? Eleva juros e aí faz aquelas manobras, todas aquelas manobras econômicas para segurar a inflação, né? Então é isso aqui, pessoal. Observe que só teve um mês, foi o mês de agosto, que a inflação caiu um pouquinho mais em relação ao mês anterior, tá? Então, todos os meses, os 11 meses que a gente viu aqui nessa tabela, dados oficiais do IBGE, a inflação aumentou todos os meses. E isso é muito ruim, né? Porque o que é que isso reflete? Isso reflete o aumento dos preços, principalmente dos alimentos. Eu dei uma lida, eu não vou trazer aqui para não colocar muito texto aqui, né? Eu vou mais falar. Eu analisei, né, o que foi que gerou o aumento da inflação aí nos meses, e o estudo do IBGE apontou que foi aumento dos alimentos, principalmente cesta básica. A cesta básica aumentou todos esses meses. Tem um acréscimo, né?
Aí varia, tem meses que aumentou o preço da carne, aí tem meses que aumentou o preço de alguma fruta ou de alguma verdura que é muito utilizada no cardápio das famílias. E o IBGE faz o estudo de tudo que aumentou, né? Tudo que diminuiu, então eles fazem aquela compensação de uma coisa para outra e no fim eles calculam a inflação, certo? Aqui envolve também não só alimentos, envolve medicamentos que subiram, tem uns medicamentos que seguram o preço, mas tem outros que sobem. Baixar é pouquíssimo que reduz o preço, a maioria sobe, certo? E outros estabiliza por algum tempo, depois sobe também. Preço de combustível, que quando o preço do combustível sobe, aí afeta uma cadeia, né? Porque hoje esses produtos, quando saem lá da fábrica ou dos produtores, né? Eles são transportados por caminhões. Hoje, quem transporta todos os nossos produtos aí, vocês verem aí nas pistas aí, que são as carretas, né? Caminhões. E essas carretas rodam a combustível, a óleo combustível. E o óleo combustível, quando sobe o preço, aí eles jogam em cima do preço dos alimentos. Vira um efeito dominó, né? E quem vai pagar esse aumento no final é o consumidor, somos nós. Você, beneficiário do INSS, todos os brasileiros, né? Então, com base nisso aqui, com esse percentual de 4,84, né, que fechou em novembro, se a gente pegar esse percentual e aplicar sobre a remuneração, sobre o benefício do INSS daqueles que recebem acima de um salário mínimo, quanto é que vai ficar? Aí você calcula esse percentual sobre o seu salário, né, do INSS. Eu vou fazer um cálculo aqui só para você ter como base uma noção de quanto aumentaria, né? Digamos que seja um beneficiário que recebe aí R$3.000. 3.000. Vamos aplicar esse percentual aí. Vamos acrescentar aqui mais 4,84. Vai aqui no sinalzinho de porcento. Então aumenta aqui R$ 145,20, né? Passando aqui para R$ 3.145,20. Isso aqui é uma simulação, né? De como deveria ficar o salário de um beneficiário que recebe R$3.000. Você faz esse mesmo cálculo aí sobre o seu salário e você vai ver quanto é que vai ficar ou deveria ficar o seu salário do INSS. Então o cálculo é esse, certo? Só que a informação que a gente tem é que o governo projetou o reajuste para quem recebe acima de um salário mínimo em 3,71, bem abaixo de 4,84, né? Bem abaixo. Está 1,13% abaixo do que é o percentual real do INPC, da inflação. Então, se o governo mantiver esse valor de reajuste, esse percentual, né, de 3,71, como ele enviou para o Congresso, vai ser uma perda aí de 1,13%. Não é possível que o governo vai manter isso aí, né? A gente fica querendo informação oficiais do governo, mas o governo fica... A ministra do Planejamento, no ano passado, ela falou, quando ela fechou o reajuste do percentual para o salário mínimo, ela falou. Esse ano ela não falou. Nem ela, nem o ministro da Fazenda lá, não falaram. Até o momento não falaram quanto é que fica o salário mínimo para este ano de 2025. Mas assim, por informações dentro do Senado e dentro da Câmara de Deputados, a gente sabe, né, as informações. E também foi divulgado por emissoras de TV, né,
e por jornais que têm acesso às informações, que o salário mínimo está previsto para R$ 1.515. O salário mínimo era para ser R$ 1.524, R$ 1.523,75, aí arredondando 1.524. Só que o governo, nessa reforma aí, nesse arcabouço fiscal, né, que eles chamam de corte de gasto, arcabouço fiscal, o governo alterou a maneira de reajustar o salário mínimo. Ele limitou o reajuste do salário mínimo. Eles disseram, nós precisamos limitar o reajuste do salário mínimo, como se já tivesse alto o salário mínimo, esses reajustes fosse alto, aí eles têm que limitar, que é para não subir muito. Olha só que coisa, né? O que é que você está achando desse governo aí? Está sendo bom? Está limitando o aumento do salário mínimo. Agora eles enviaram lá uma nova regra, né, para justamente isso, limitar o reajuste do salário mínimo, para que o reajuste seja menor. Eu falei isso no vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, assista para você conhecer a regra, o que foi que eles fizeram para limitar o valor, o reajuste do salário mínimo. Eles não querem dar um reajuste como vinham dando, que já é pouco, né? Aí com essa questão de corte de gasto, eles pensaram, poxa, onde é que a gente pode reduzir custos? No salário mínimo, olha só, logo no salário mínimo, que já é pouco, o nome já está dizendo mínimo, né? É o mínimo do mínimo. E ao invés deles pensarem em cortar gastos deles mesmos, que é quem mais gasta nesse país, são os políticos, cortar um monte de privilégios desnecessários que eles têm. Não, eles pensam o quê? Vamos reduzir o salário mínimo, vamos limitar o reajuste. Vamos dar um reajuste menor, porque a gente tá alto. Vamos reduzir o reajuste. Olha só que coisa, né? Vocês acham que Lei Rouanet, 15 bilhões de reais para Lei Rouanet, para distribuir dinheiro para artistas, teatros, algum evento, alguma coisa assim, vocês acham que isso é mais importante do que dar um reajuste justo no salário mínimo? O governo está achando que é. Que, por outro lado, ele está distribuindo dinheiro, muito dinheiro, 15 bilhões para a Lei Rouanet. Vocês acham que é mais importante destinar 20 bilhões para o fundo eleitoral do que dar um reajuste no salário mínimo? Um reajuste justo no salário mínimo? O que é que vocês acham aí? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês aí. Eu não vou dar minha opinião não, certo? Vocês já sabem, né? Eu quero saber o que é que vocês pensam disso, o que é que vocês acham. Esse fundo eleitoral de 20 bilhões que deputados, senadores e o próprio presidente aprovou, eles pegarem, tirar isso, dinheiro que poderia estar ajudando pessoas necessitadas, jogam lá no lugar para eles, no momento de eleições, eles pegar aquele dinheiro e querer comprar o voto do pobre, podendo pegar esses 20 bilhões de reais, que é dinheiro demais, pegar esse dinheiro e dar um reajuste no salário mínimo, botar o salário mínimo aí para R$2.000, mas não, eles dizem que impacta, sabe? Que impacta nos cofres do governo, que aumenta demais os custos do governo. É assim, pessoal, só quem perde é o pobre, é o necessitado, né? É o assalariado, é assim. Isso já vem, ó, e nesse governo está sendo pior. Bom, então, o reajuste com base no INPC é para ser, no mínimo, 4,84%. No mínimo, 4,84%. Esses índices aqui são calculados pelo IBGE, que é um órgão que trabalha para o governo. Então, essa fonte aqui é fidedigna, certo? E mesmo assim, esses valores aqui, eu não acredito que estejam corretos. Eu acho que eles calculam abaixo, porque tudo está subindo acima disso aqui.
As coisas não estão subindo só isso aqui. O INPC não deu só 4,84%, 4,84% acumulado nos últimos 12 meses. Para mim, deu muito mais do que isso aí. Deu de 5 para cima, 5 a 6% aí. Só que eles, para não impactar muito, né, nos reajustes, eles fazem lá uns cálculos que aí traz essa informação abaixo, né, do real. Imagina aí, se abaixo da realidade mesmo está aí em 4,84, né, e já está alta. Imagina aí quanto não é na realidade, né? Agora vamos ver se o governo vai aplicar esse reajuste para quem recebe acima de um salário mínimo. Vamos ver o que é que ele vai fazer. O que é que vocês acham? Vocês acham que o governo Lula vai aplicar esses 4,84%? O que ele enviou para o Congresso é 3,71% em agosto. Agora vamos esperar, né? Como o governo ainda não abriu, né, qual vai ser o reajuste para quem recebe acima de um salário mínimo? Como ele ainda não abriu, ele mandou essa primeira proposta, o primeiro orçamento, ele mandou com 3,71, mas não tem nada oficial. Aí o Congresso, os deputados e senadores estão lá avaliando, né? Só que quando eles fizeram isso foi em agosto de 2024. Ainda tinha setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, em novembro, considerando o mês de novembro, que é um mês fechado, então deu 4,84. Isso era para incidir em cima dos benefícios daqueles que recebem acima de um salário mínimo. É para ser esse reajuste aí, ok? Então, pessoal, a informação desse vídeo é essa. Espero que você tenha gostado da maneira que eu expliquei aqui, a maneira que eu trouxe, trazendo da fonte oficial aqui do IBGE, né? Que também está lá no site do gov.br, caso você queira consultar, ou no site do próprio IBGE também. E em outros jornais, e em jornais também, caso você queira aí ver páginas de jornais, você vai encontrar esse valor aí de 4,84, ok? Agora, se o governo vai aplicar isso, na prática, aí é que nós não sabemos. Vamos esperar, vamos aguardar que o governo está se esquivando para definir logo isso, né? Esses dados foram enviados para o Congresso e a gente vai aguardar aí para ver o desfecho desse reajuste aí, quanto é que vai ficar, tá bom? Então, eu agradeço demais a sua companhia aqui, de assistir o vídeo até aqui. É uma informação de interesse de todos, né, os beneficiários do INSS. Eu torço demais para que o reajuste fique em 4,84 ou até mais, porque a inflação do mês de dezembro ainda não saiu e tudo está subindo. Então, como vinha no mesmo ritmo de todo mês subir, o mês de dezembro também vai subir, né? A inflação teve um aumento nos preços de tudo aí. Então, esse 4,84 pode até ser mais, mas vamos ver o que é que o governo vai fazer, porque o governo está cortando, porque o governo está mirando no INSS para cortar gastos. Vocês sabem, né? Eu venho falando aqui nos meus vídeos. No próximo vídeo eu vou mostrar aqui quanto o governo cortou, né, em BPC Luas, principalmente BPC Luas. Mudou a regra, está mudando a regra do BPC Luas. Tem aí um projeto, se o espírito não me engano, é 6414, 4614, acho que é isso, 4614, que está no Congresso para eles aprovarem essas mudanças que vai ter aí no BPC Luas, que o governo, com essa mudança, quer reduzir, não sei quantos, parece que 2 bilhões de reais em benefício do BPC Luas. Bolsa Família também. Então eles estão mudando as regras para reduzir custos. Deles, eles não cortam. Dos gastos deles, que são muitos e desnecessários, são gastos supérfluos, aí eles não cortam. É auxílio paletó, auxílio moradia. Quem já recebe 50 mil por mês, ainda tem auxílio paletó, auxílio moradia. Governador tem 32 empregadas. 32 empregadas. Quem falou isso foi Zema, o governador de Minas Gerais,
que é um excelente governador, é um cara honesto, certo? Zema, grave esse nome aí, é lá de Minas Gerais, governador, ele deu uma entrevista falando, ó, esse governo aí gasta demais, não quer cortar nada deles, tem que tirar do próprio governo, começar dando exemplo dentro de casa. Ele falou, comigo, no meu governo, ele é governador de Minas Gerais, ele falou o seguinte, que tem uma casa para ele morar, um palácio para ele morar. Ele disse, não, eu não quero morar em palácio, eu vou morar na minha casa. Está morando na casa dele. Ele falou, eu tenho 32 empregadas à minha disposição, eu não quis, eu disse, não, eu só quero uma empregada e na minha casa, só isso. Ou seja, quanto ele não cortou de gastos aí, só nessa ação. Imagine aí quantas outras tem para cortar, mas o governo não abre mão das regalias dele, né? Então é assim, pessoal, sempre quem vai pagar a conta é o pobre, né? O mais pobre, o mais fraco. E isso já vem há anos e não muda não. Para mudar isso aí é muito difícil. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Que Deus abençoe todos nós. Espero nos encontrar em breve nos próximos vídeos com mais informações importantes. Até lá!